Continuando a leitura do livro de 2 Crônicas, capítulo 30, Bíblia King James. Título: Ezequias convida todo o povo a vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. E enviou Ezequias por toda Israel e Judá, e também escreveu cartas a Efraim e a Manassés, para que eles viessem à casa do Senhor em Jerusalém para celebrar a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. Porque o rei havia tomado conselho com seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrar a Páscoa no 2º mês. Porquanto eles não puderam guardá-la naquele tempo, porque os sacerdotes não haviam se santificado suficientemente, nem o povo havia se reunido em Jerusalém. E isto agradou ao rei e a toda a congregação. Assim, eles estabeleceram um decreto para fazer proclamação por toda o Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém. Porque, em muito tempo, não haviam feito isto, do tal modo que estava escrito. Assim, foram os mensageiros com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, e de acordo com o mandamento do rei, dizendo: Vós, filhos de Israel, tornai-vos novamente ao Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel. E ele retornará ao remanescente de vós, que escapastes das mãos dos reis da Assíria. E não sejais como os vossos pais e como os vossos irmãos, os quais transgrediram contra o Senhor Deus dos seus pais, que por isso entregou-lhes a desolação, como vós vedes. Agora não endureçais o vosso pescoço, como os vossos pais foram, mas rendei-vos ao Senhor e entrai no seu santuário, o qual ele santificou para sempre. E servi ao Senhor vosso Deus para que a ardência da sua ira possa se desviar de vós. Porque, se voltardes ao Senhor, os vossos irmãos e os vossos filhos acharão compaixão diante daqueles que os levam cativos, de modo que eles adentrarão novamente esta terra. Porque o Senhor vosso Deus é gracioso e misericordioso, e não desviará a sua face de vós, caso vós retorneis a ele. Assim, os mensageiros passaram de cidade em cidade pela região de Efraim e Manassés, chegando até Zebulon. Porém, riram ao escárnio e zombaram deles. Todavia, alguns de Assé e Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Também em Judá esteve a mão de Deus para dar-lhes um coração, para fazerem o mandamento do rei e dos príncipes pela palavra do Senhor. E ali, em Jerusalém, se reuniu muito povo para celebrar a dos pães sem fermento no 2º mês, uma congregação muito grande. E levantaram-se e removeram os altares que estavam em Jerusalém, e todos os altares para incenso eles removeram e os lançaram no ribeiro de Cedron. Então sacrificaram a Páscoa no 14º dia do 2º mês, e os sacerdotes e os levitas ficaram envergonhados e se santificaram e trouxeram as ofertas queimadas para dentro da casa do Senhor. E eles se puseram de pé no seu lugar, segundo o seu costume, de acordo com a lei de Moisés, o homem de Deus. E os sacerdotes aspergiram o sangue que recebiam das mãos dos levitas, porque havia muitos na congregação que não estavam santificados. Por isso, os levitas tinham o encargo do sacrifício das Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para santificá-lo ao Senhor. Porque uma multidão de pessoas, a saber, muitos de Efraim e Manassés, Issacar e Zebulon, não haviam se purificado. Mesmo assim, eles comeram da Páscoa diferentemente do que estava escrito. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: O Senhor, que é bom, perdoa,
todo aquele que prepara o seu coração para buscar Deus, o Senhor Deus dos seus pais, embora ele não esteja limpo, de acordo com a purificação do santuário. E o Senhor atentou a Ezequias e curou o povo. E os filhos de Israel, que estavam presentes em Jerusalém, celebraram a festa dos pães sem fermento por 7 dias, com grande júbilo. E os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor dia após dia, cantando ao Senhor ao som de instrumentos altissoantes. E Ezequias falou de um jeito consolador a todos os levitas que ensinavam o bom conhecimento do Senhor. E eles comeram ao longo de toda a festa 7 dias, oferecendo ofertas de paz e fazendo confissão ao Senhor Deus dos seus pais. E toda a assembleia tomou conselho para celebrar outros 7 dias, e celebraram outros 7 dias com júbilo. Porque Ezequias, rei de Judá, deu à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas, e os príncipes deram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas, e um grande número de sacerdotes se santificou. E toda a congregação de Judá, com os sacerdotes e os levitas, e toda a congregação que saiu de Israel, e os estrangeiros que saíram da terra de Israel, e os habitantes em Judá, regozijaram-se. Assim, houve um grande júbilo em Jerusalém, porque desde o tempo de Salomão, o filho de Davi, rei de Israel, não havia algo semelhante em Jerusalém. Então, os sacerdotes e levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, e a sua oração subiu até o seu santo lugar de habitação, a saber, até o céu. Finalizando aqui, capítulo 30 de 2 Crônicas, Bíblia King James.